Fala pessoal, Lívio Linhares, hoje trabalhando a temática trauma crânioencefálico. Não é porque é introdução que a gente vai também superficializar o assunto. Vamos estar entrando em alguns termos importantes para avançarmos quando formos falar dos tipos de trauma crânioencefálico. Tá certo? Só fazendo uma recapitulação rápida, em termos de anatomia, trauma crânioencefálico, o encéfalo, é o cérebro e o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. E aí, claro, medula oblonga. Ele vai estar protegido pelas meninges, seja a pia mater, aracnoide e mais externamente a dura mater, que vai estar aderida, por exemplo, ao crânio, ao osso, à diploide, ao alvária, e dali você vai ver externamente a musculatura, junto com a gália aponeurótica, que é a nossa aponeurose, e por último, a pele. O trauma de crânio encefálico, trauma crânioencefálico, ele pode ser fruto ou de um impacto direto ou indireto. Exemplo de impacto direto, o indivíduo que cai da própria altura. Outro, o indivíduo que cai de moto, por exemplo, sem capacete, impacto direto contra o solo. Ou dentro do carro, capotou, por exemplo, ou não, mas há desaceleração, sem o cinto de segurança. Ele pode se chocar contra o volante, contra o vidro, contra o teto ou a lateral. Então vai ter um impacto direto. Indireto, o indivíduo que desacelerou subitamente e o parênquima dele que está dentro de um líquido, no caso, o líquido cerebroespinhal, o encéfalo ele desacelera e vai se chocar contra os acidentes ósseos no interior da tábua do crânio, tábua óssea do crânio. E ali vai ter uma lesão indireta para denominar o trauma crânioencefálico. Então, esse trauma ele pode ter uma alteração nítida ou não, uma lesão nítida ou não do tecido cerebral. Quando você vai suspeitar? Quando o indivíduo tem alterações clínicas associadas. E aí, tendo alterações clínicas, você vai tomografar. Primariamente, tomografia de crânio, sem contraste. E aí, no caso, não é porque ele teve um trauma de crânio, mas sem alterações clínicas, não tem por que você, a princípio, espoliar aquele paciente com a radiação de uma tomografia. Então tem que estar lembrando disso. E aí, no caso, fez tomografia, você vai conseguir diagnosticar. Lembrando que tem lesões cerebrais que não vão aparecer na tomografia de crânio. Vai ser uma tomografia inocente. Por exemplo, tem lesões axonais difusas, que é um dos tipos de lesões cerebrais difusas no trauma, que a tomografia vai estar inocente. A concussão cerebral, também a tomografia vai acabar estando inocente, por exemplo. E aí o indivíduo teve esse tipo de trauma, aí vai para a parte de conduta. O que é que você vai fazer? Além do exame de imagem, claro que em tempo hábil, dependendo da clínica, você vai então dar suporte clínico. Então, qual a conduta? Primeiro, para os casos mais brandos, observação. Segundo, medicações. Aí você vai ver, é analgésico que precisa? O paciente está só com dor? Com ou não anti-inflamatórios? Então, eu preciso de remediar contra náusea, vômitos? Teve crise convulsiva? Preciso usar, por exemplo, uma fenitoína, famoso Idantal? Ou ele está mais grave? Está precisando então de suporte ventilatório, suporte pressórico? Só lembrar, suporte ventilatório para garantir a oxigenação encefálica. Suporte pressórico, otimizando os níveis de pressão para garantir o suporte de perfusão, para garantir uma boa perfusão encefálica. Com oxigenação e perfusão encefálica, eu tenho como permitir uma melhor reabilitação daquele paciente. E aí você vê que então é um indivíduo mais grave. Por isso que você vale usar mão na avaliação clínica da escala de coma de Glasgow, que ela vai poder, por exemplo, auxiliar em eu saber se o trauma de crânio ele é leve, moderado ou grave.
A escala de Glasgow, só recapitulando, ela vai de 3 a 15, onde 15 é a nossa perfeita avaliação a nível ocular, verbal e motora. Então, Glasgow 13, 14, 15. TCE é leve. Glasgow de 8 a 3, o TCE é grave. Lembra pelo ATLS? Glasgow menor ou igual a 8, indicação de tubo. Então, tubo orotraqueal para dar um suporte ventilatório, consequentemente, uma boa oxigenação encefálica. Então, todo o cuidado, o suporte, vai partir, a princípio, dessa escala de Coma de Glasgow. O que mais que a gente vai ver? Que dependendo do contexto do quadro clínico e da imagem, eu posso precisar até de procedimento cirúrgico. Esse é o suporte mais avançado em paralelo. Onde, se eu tiver suspeita de sinais de hipertensão intracraniana, eu posso já colocar o quê? Um catéter de monitorização de pressão intracraniana, que é o catéter de PIC, pressão intracraniana. Ela vai estar alterada acima de 20, por exemplo. 10 é uma média ótima, perfeita. Acima de 20, por exemplo, outras diretrizes já estão falando. A partir de acima de 22, pressão intracraniana alta. Então, vai ser interessante, às vezes, ver medidas para ver se ajusta essa questão. E lembrando, não é que bastou colocar catéter, o monitor já visualizou, que eu vou confirmar. Não, já tem pressão intracraniana elevada. Não. Tem que ter um tempo, essas pressões acima de 22, por exemplo, de pelo menos 5 minutos para eu ver realmente esse paciente está com a clínica compatível de pressão intracraniana elevada. E aí vamos ver qual conduta na sequência fazer. Até porque, por exemplo, além do catéter, pode ser feito o quê? A descompressão craniana, uma craniectomia, por exemplo, a retirada de parte óssea do crânio. Ou, por exemplo, a craniotomia também. E também, por exemplo, a drenagem de um hematoma, tanto intraparenquimatoso, quanto, por exemplo, um extradural, um subdural. Tudo isso fazendo parte das subdivisões dos tipos de trauma. Que aí você vai ver lesões cerebrais difusas, como concussão, como lesão axonal difusa, e as lesões cerebrais focais, que aí a gente vai ver hematoma extradural, hematoma subdural, hematoma intraparenquimatoso. Ok? Então, qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Isso é uma boa introdução para a gente poder avançar para os temas seguintes, especificando tipos de trauma crânioencefálico. Então, curte, compartilha. Lembra que o algoritmo vê isso, se você curte, comenta, ele vê que é relevante e ele vai encaminhar para mais pessoas, vai mostrar para mais pessoas assistirem. Se você vê que sabe que vai ajudar outros colegas também da área de saúde, encaminha para eles também, tá bom? Para eles se beneficiarem. Um abraço, valeu!